E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão resolveu abolir o uso da máscara a partir do dia 13 do mês que vem. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que o governo está pensando, da forma que vai ser feita essa transição. Porque até o dia 12 do mês que vem, o uso da máscara ainda é obrigatório. A partir do dia 13, não é mais. Só que na parte escolar, a partir do dia 1º de abril, já não é mais obrigatório também. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia. Saiu na mídia japonesa. Tá? Então escuta aqui comigo só para você ter uma noção. マスク着用の考え方の見直しについてしっかりとご説明し、ご理解とご協力を得ながら、円滑に移行できるよう準備を進めてまいります。この後、政府は来月13日から屋内・屋外を問わず、マスクの着用を個人の判断に委ねる方針を決定しました。Então eu vou tentar fazer um resumão aqui. A partir do dia 13 do mês que vem, já não vai ser mais obrigatório o uso da máscara no Japão, seja em ambientes internos ou externos. Tá? Basicamente é essa a política nova do Japão. Aí, no caso das pessoas que quiserem usar máscaras, continuar usando máscaras, sim, tá? Não há problema algum. Tá? Mesmo para aquelas pessoas que não querem mais usar as máscaras. Só que eles vão fazer certas recomendações. Ambientes de trabalho, por exemplo, você vê que tem alguma pessoa ali, está meio esquisito, usar máscaras. Hospitais, quando for para hospitais, usar máscaras também. Né? No caso de ônibus, trens, né, e Shinkansens, eles estão pedindo no horário de pico para usar máscaras, mesmo depois do dia 13, tá? Nesses horários eles estão pedindo. É uma recomendação, tá? Eles não estão mais ordenando use máscaras, é só recomendação, tá? Tanto que as empresas de ônibus, trem, eles vão fazer, como é que se fala assim? Notificações para todo mundo. Tanto que o governo também parece que fez um folhetinho lá, um panfleto, meio que autoexplicativo nesse ponto. Na parte da escola, tá? Além disso, no âmbito das escolas, basicamente não é mais obrigatório o uso das máscaras a partir do dia 1º de abril, o que é o início do novo semestre, tá? O que tá saindo aqui. Então eles estão pedindo a questão do bom senso. Se você for visitar uma instituição médica, ou se for algum lugar onde tem idosos, né, ou algum outro local, ônibus, trem lotados, no horário de pico, usar máscaras. É recomendações. Tá? Além disso, será divulgado que o uso da máscara é eficaz mesmo quando as pessoas com alto risco de adoecer vão a locais lotados. Isso é básico. Né? Recomenda-se que os funcionários de instituições médicas, lares de idosos, caso os asilos, né, onde muitas pessoas têm alto risco de adoecer gravemente, continuem usando máscara durante o trabalho. Mas você vê que são recomendações, eles não é mais obrigatório. Além disso, para os operadores de negócios, como as empresas, será permitido solicitar aos usuários e funcionários o uso da máscara, dependendo dos motivos do controle de infecção e da natureza do trabalho. Tá? Eles podem pedir, mas não vão exigir. Tá? Será solicitado as revisões nas diretrizes do uso das máscaras. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência elaborou um folheto que resume as situações em que o uso da máscara é eficaz e decidiu, né, divulgar no site de uma forma fácil de entender. Então você vê que o governo ele vai fazer uma propaganda ali no site, né, qual o melhor momento para você usar máscara e qual não é o melhor momento para usar máscara. De acordo com a política do governo, né, sobre o uso das máscaras em transporte público, o atual tratamento é de recomenda-se basicamente o uso das máscaras em ambientes fechados, incluindo o transporte público, né? E a partir do dia 13 do próximo mês, as máscaras poderão ser retiradas, né? Não vai precisar mais de usar as máscaras nos Shinkansens, caso os trem bala, aviões, barcos, táxis, ônibus expressos, né? Onde tem aglomeração de pessoas. Então já viu ali que a partir daqui para frente será questão de bom senso das pessoas usarem máscara ou não quiserem se infectar, né? Até porque
tem que tomar cuidado também na questão da vacina. Muitas pessoas não quiseram tomar vacinas. Então, melhor, como é que se fala assim, continuar usando a máscara. Eu, pelo menos, não vou parar o uso da máscara. Tomei a vacina, mas vou continuar tomando, como é que se fala assim, usando a máscara. Não saio de casa sem a minha. A não ser quando me dá um colapso, né, de esquecimento, eu acabo esquecendo. Só que aí, minha esposa que está aqui, né, dá tchauzinho pro povo. Sua mão não vai parar, a mão apareceu, tá vendo? Olha lá. Ela veio me dar um pescotapo, ó, você tá sem a máscara. Aí a gente vai lá e coloca a máscara de novo. Segundo o Ministério de Terras e Infraestrutura de Transporte e Turismo, ficará a critério de cada operador, né, a recomendação do uso da máscara ou não, desde que não estejam lotados. No futuro, o Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte e Turismo divulgará, como é que fala assim, as ideias para os grupos de indústria de transportes e solicitará que revisem suas diretrizes e respondam educadamente aos usuários. Então é aquela velha história. Todas as empresas vão ter que mudar agora o pensamento de novo, porque se alguém não quiser usar máscara, eles não podem obrigar. São recomendações a partir do dia 13 do mês que vem. Você vê que a partir do dia 1º de abril, nas escolas também não vai ser mais obrigatório o uso das máscaras. É aquela velha história. Vai existir o risco do contágio? Vai. Tá? Isso vai afetar o Japão de alguma maneira? Vai afetar o Japão de várias maneiras. Tá? Desde a parte do contágio e na parte dos empregos. Japonês, por que emprego? Porque agora no uso da máscara, você vê que vende-se muita máscara. A partir da hora que começarem a cortar o uso da máscara, a venda das máscaras vão diminuir. Então as empresas que fabricam máscaras já sabem que pode ser que haja uma redução no horário de trabalho desse povo. Isso se não chegar a acontecer mais cortes, demissões em relação a isso aí, porque dependendo da quantidade de máscaras que deixarão de ser vendidas por causa dessa medida do governo, tá? Pode ser que diminua o número de pedidos para as empresas, e nisso você já sabe, né? Diminuição do número de pedidos, diminui a carga horária de trabalho, ou até mesmo vagas de trabalho que eram necessárias para suprir aquela demanda, no caso dos pedidos de máscaras. Então muita coisa vai acontecer com isso, vai. Da mesma forma que pode acontecer que dê como é que se fala assim, outros booms de infecção, sim, pode ser que aconteça, tá? Por causa desse tipo de coisa. Então vai ficar o governo vai deixar na mão do povo. Mas por que disso? Porque o governo ele já soltou uma ideia que até 2025 ele quer, como é que se fala assim, transformar o Japão numa potência turística de novo. Então, se ele continuar com essas regras espartanas de máscaras e etc. em tais locais, essa ideia do Japão de virar uma potência turística até 2025 cai por terra. Por quê? Existe uma lei atualmente que os operadores, no caso assim, hotéis, pousadas, ryokans, eles podem negar hospedagem para alguém que esteja, como é que se fala assim, não esteja querendo usar máscaras. Então você vê que existe uma lei para isso. Então a partir da hora que essa lei ela é cortada, dá o uso obrigatório de máscaras, os hotéis vão ter livre liberdade para, tipo assim, aceitar qualquer um, independente da situação, porque não é mais obrigatório o uso de máscaras. Então você vê que o governo japonês ele fez medidas, agora ele está fazendo contramedidas contra as medidas que eles fizeram. Deu para você entender a confusão que é. Então já dá para você sacar por A mais B que parte de turismo, o Japão está querendo crescer muito. Então vai surgir mais vagas de empregos nesse ponto. Só que por outro lado, a parte de máscaras, fábricas que fornecem máscaras, etc., pode ser que dê uma caída, sim. Grande provavelmente vai acontecer de menos horários de trabalho ou até demissões nessas áreas do setor do mercado de trabalho aqui no Japão. Então tem que se tomar cuidado muito, tá? Muito daqui para frente. Aí vai ficar do bom senso de cada um nessa parte, continuar usando máscaras ou não. Mas, relembrando, a partir do dia 13 do mês que vem, tá? Que vai acontecer esse corte do uso das máscaras, essa obrigatoriedade. Então, a partir até o dia 12, tem que continuar usando máscara em ambientes fechados aqui no Japão, tá certo? E espero que essas notícias te ajudem a se programar
para esse ano aqui, que você vê que o Japão está passando transformações muito rápidas, tá, esse ano. Então tem que se tomar cuidado? Sim, tomar cuidado. Principalmente se você trabalha em fábricas que fazem, como é que se fala, produção de máscaras, só fica esperto, tá? Na hora que você começar a perceber que vai diminuir seus, como é que se fala assim, sua hora de trabalho, etc., você já sabe o porquê. Por causa dessa abolição obrigatória do uso das máscaras aqui no Japão, que o governo japonês já soltou na mídia, como eu já soltei para você também. A própria palavra do Kato, tá? Então o próprio Katsunobu Kato falando ali em relação a essa abolição das máscaras, tá certo? Um pedacinho ali. Então, já vai ficando ciente aí. Então, a partir do dia 13 do mês que vem, se você começar a ver todo mundo na rua sem máscara, não se assuste, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!